Então, primeiramente, gostaria de agradecer aí pelo convite, agradecer o pessoal aí, né, por estar participando. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar basicamente, aproveitar aí, né, o gancho do... Foi o Luiz que falou agora? Foi, Luiz. Então, foi até interessante a gente falar agora na sequência, porque o que a gente vai fazer? A gente vai meio que pegar a ideia do testes que ele passou, não exatamente com o Cucumber, mas também pode ser utilizado, né, neste caso, e fazer uma automatização desse processo, né, com integração contínua. Então, ficou até interessante a sequência aí das palestras. Não foi combinado, mas meio que deu certo, né? Então, deixa eu comentar aqui. Então, só me apresentando, meu nome é Milton Câmara, sou Microsoft Certified Professional, também Microsoft Certified Solution Associate, trabalho com tecnologia há mais ou menos 14 anos, e desses 14 anos aí, 9 eu venho dedicando no setor do turismo. Estou na mesma empresa já vai fazer quase 10 anos já. Então, a empresa não é no segmento de TI, mas a gente tem um setor de desenvolvimento lá dentro. Eu também participo do canal do .NET São Paulo, junto com o Renato Groff, né? O pessoal aí já deve conhecer. E também coordeno o Meetup DevOps Professionals, que é basicamente isso que a gente está falando aqui agora, mas essa parte de integração contínua, de deploy contínuo, de testes automatizados, né? E quem quiser depois aí entrar aí, no QR Code aí tá o link para acesso aí no Meetup. Temos o canal um grupo no WhatsApp também, que é só sobre DevOps, a gente fala bastante sobre toda essa parte aí de integração contínua. Então vamos lá, para a gente começar aqui, uh, quando a gente fala nessa parte de integração contínua, a gente está entrando neste assunto aí, né, que está em alta agora, que é DevOps. Então, a gente vai falar basicamente o que é DevOps, entender os detalhes do DevOps, e aí, em seguida, a gente vai entrar numa ferramenta que é o Visual Studio Team Services. Na verdade, mudou o nome, eu estou falando Visual Studio Team Services porque é o que a maioria do pessoal conhece, mas hoje a ferramenta mudou de nome e se chama Azure DevOps. Então, a gente vai focar basicamente nesses 3 pontos aí, e a gente vai para uma parte prática, que é mostrar todo esse processo aí que a gente vai tá mostrando. Então, o que é DevOps, né? Então, quando a gente fala de DevOps, a gente está falando de união de pessoas, processos, produtos para poder permitir a entrega contínua de valor aos nossos usuários finais. Então, é muito importante também perceber que o DevOps não é um produto, ou seja, você não consegue comprar, não consegue instalar nem baixar ou algo do tipo, né? Então, a ideia mesmo é fazer essa junção de pessoas, seguir um processo ativado por alguma ferramenta para conseguir, no final, estar agregando valor aos usuários, aos nossos usuários. Esse é um termo, um termo aí utilizado pelo Donovan Brown. Eu gosto bastante dessa definição aí que ele fala, né? Para quem não conhece, o Donovan Brown, ele é o gerente principal de DevOps da Microsoft. Então, quando a gente fala de DevOps, a gente tem alguns pilares para poder criar todo esse conceito, né? Então, a gente está falando basicamente de pessoas, processos e ferramentas. Então, hoje a gente vai focar mais aqui na parte de processos, né? Que é a parte de integração contínua, e também vamos estar falando um pouco da parte de ferramentas, que é o VSTS. Então, para quem não conhece, o Visual Studio Team Services, agora Azure DevOps, ele é uma das ferramentas mais completas do mercado quando a gente fala de DevOps, porque
ele já tem tudo integrado já dentro da própria ferramenta. Então, a gente tem a parte de controle de versão de código-fonte, então a gente consegue estar trabalhando com Git ou TFVC. Temos a possibilidade de trabalhar com gestão de tarefas, né, com Scrum ou com Kanban. Também tem a possibilidade de trabalhar com a parte de integração contínua, no qual a gente vai estar mostrando aqui, deploy contínuo, testes automatizados, e também a gente tem a parte de dashboards, para a gente conseguir estar monitorando aí tudo que está acontecendo aí neste processo como um todo. Tá dando para ouvir aí? Tá tudo certo? É que eu estou no PowerPoint aqui, eu não estou conseguindo acompanhar pela outra aba. Michel? Michel? Pode falar. Tá ouvindo aí? Tá tudo certo? Tudo certo, cara. Pode Tá, continuar. beleza. É que eu tô no PowerPoint aqui, eu tô meio que preso aqui na minha tela, eu não sei o que tá acontecendo. Qualquer coisa você me chama aqui, tá bom? Nas ideias eu te aviso, mano. Tá Pode ficar bom. tranquilo. Obrigado. Então vamos lá, o Visual Studio Team Services, como eu falei, a gente tem toda essa parte aí, né, de gerenciamento de código-fonte, fazer a parte de build, deploy, a parte de testes, em seguida a parte de gerenciamento de release, e a gente vai fazer essa entrega dessa aplicação para um cloud ou para um servidor on-premise aí dentro da empresa, né? E o interessante é que o Visual Studio Team Services, no caso o Azure DevOps, por mais que seja uma ferramenta da Microsoft, ela não está presa a tecnologias Microsoft. Então, como vocês podem perceber aqui, eu consigo trabalhar com Visual Studio, com Eclipse, com Xcode, também consigo estar fazendo a integração contínua com uma variedade de tecnologias, então desde .NET, Go, Python, PHP. Então, assim, eu não estou preso a exclusivo com ferramentas com tecnologias Microsoft. Então, é uma ferramenta bem completa. Então, para a gente ir para o assunto que a gente vai falar, né? Para que testar? Então, testar é para detectar possíveis erros antes de fazer uma publicação e também tentar atender às regras de negócio que vai reger ali todo aquele cenário ali do sistema. E o foco aqui hoje vai ser o Selenium. Para quem não conhece, o Selenium faz testes de interface, então a gente consegue estar testando aí com Firefox, Chrome, Internet Explorer, e também temos suporte a C Sharp, Java, Node.js, Python e etc. Então a gente vai aqui para o nosso exemplo prático. Como eu estou mais habituado com a parte de tecnologias, com tecnologia .NET, eu vou estar mostrando aqui um exemplo em .NET. Então, vou abrir aqui o meu GitHub. Então, basicamente, na verdade, deixa eu abrir o meu código aqui. Ele é um projeto simples, né? Então, o que esse projeto aqui faz? Deixa eu executar ele aqui para vocês verem. É um projeto simples, para exemplificar mesmo, para poder ficar mais fácil o entendimento, eu fiz um projeto aqui que faz conversão de galão para litro, né? Então, basicamente, o meu domínio, o que que é? Qual é o domínio aqui? Qual é a regra de negócio principal aqui dessa aplicação? A nossa regra principal é receber um valor em galões, multiplicar por 3,7854 e me retornar o valor em litros. Então, se a gente pegar aqui a aplicação, eu criei aqui uma aplicação ASP.NET MVC, né? Para a gente ver na prática, como a ideia aqui é mostrar o Selenium, né? Teste de interface. Eu criei uma tela em ASP.NET MVC, deixa eu carregar aqui para a gente estar visualizando. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Se eu digitar 1, ele vai fazer o cálculo e vai me retornar 3,7854.
Então, já peguei esse cálculo aí em uma especificação na internet. Então, se eu colocar 2, ele vai calcular e assim por diante. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu projeto em si, eu tenho uma camada aqui de domínio só para poder conseguir compartilhar a minha regra de negócio entre o teste e o meu projeto. Neste exemplo aqui, eu fiz 2 tipos de teste. Fiz um teste unitário para a gente conseguir testar o domínio em si, ou seja, eu quero testar só a regra de negócio, e também criei um outro teste aqui, que é o teste Selenium, que é o teste onde ele vai abrir o browser, ele vai colocar o valor dentro do campo de texto, vai clicar em calcular e vai estar lendo o valor ali da tela para poder estar validando esse resultado. Então, como vocês podem ver aqui, né, a gente tem aqui o meu teste Selenium, embaixo tem eu tenho o meu teste unitário. Se a gente acessar esse teste unitário, o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui o método de teste, né? Então, calcular galões para litro. Então, eu recebo o valor em galões e o resultado esperado. Então, já deixei aqui 3 modelos já prontos, né? Então, aqui, se eu passar 1 galão, eu vou ter que receber 3,7854. Se eu passar 2, 7,5708 e assim por diante. Eu categorizei esse teste como teste unitário para a gente estar utilizando lá na nossa integração contínua. Lá na frente a gente vai entender o porquê dessa decoração aqui. E dentro de teste Selenium, o que a gente está fazendo? Eu estou chamando aqui o WebDriver, né, o Selenium WebDriver. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou navegar para a minha URL, né, que está definida aqui em cima. Beleza? Em seguida, eu vou procurar um elemento chamado txt-galão, que é o campo de texto onde eu vou estar colocando o meu valor que eu quero calcular. Vou procurar o botão, dar um clique e depois eu vou procurar o elemento LBL resultado e vou fazer um assert e verificar se o resultado esperado é igual ao resultado que eu que retornou realmente do meu cálculo lá na tela. Então, eu tenho basicamente 2 testes aqui. Então, é importante entender que os testes unitários, a gente precisa rodar ele no momento que a gente faz o build da nossa aplicação. E os testes de interface, eu preciso rodar depois que a minha aplicação estiver rodando já em algum ambiente, né? Então, aqui, para exemplificar, né, o nosso projeto, então, eu vou estar abrindo aqui o VSTS, né, o Azure DevOps no caso, para você estar entendendo como que funciona todo esse processo de integração contínua. Então, vamos lá. O VSTS, essa aqui é a cara dele, né? Na verdade, mudou faz pouco tempo a interface, né? Agora aqui já está com um novo logo, o Azure DevOps. Então, basicamente, o Azure DevOps, né, o VSTS, ele é basicamente composto por esses tópicos que a gente pode ver aqui. Então, a gente tem a parte de gerenciamento de tarefas, a parte de gerenciamento de código-fonte. Os pipelines é onde que a gente vai fazer a nossa parte de build, de integração contínua, de deploy contínuo. A gente também tem a possibilidade de estar trabalhando com testes aqui. Então, no nosso caso, o que a gente vai fazer? Para quem não sabe, a integração contínua, basicamente, o que é? Só para poder fazer só para poder... Eu vou voltar um pouco aqui para o pessoal entender. Antigamente, quando a gente desenvolvia, até hoje, na verdade, ainda funciona assim em algumas organizações, a gente desenvolve a nossa aplicação, em seguida eu vou lá e publico aquilo ali ou via FTP, né, ou eu gero um pacote e envio ali para uma pessoa responsável por estar publicando aquela minha aplicação dentro de algum ambiente. Então, com essa evolução toda aí, né, que a gente vem percebendo aí... Ô, Milton. Oi.
Sua tela deu uma travada aí, cara. Não sei se tá mostrando. Ah, tá. Agora mudou aí. Voltou? Tava travado numa tela aí. Ou Ah, travou um tá. pouco pra mim, sei lá. Você tá mostrando o Ah, quê? A ideia? Você tá mostrando? é o Azure DevOps. Está passando aí o Azure DevOps? Agora tá. Tá Tá. passando. Legal. Então, basicamente, o pessoal, a gente subia as ferramentas via FTP, né? Então, assim, a gente não conseguia criar, tipo, todo um pipeline completo para poder fazer os testes, né? Então, a gente tinha que fazer isso na nossa máquina. Então, assim, não era uma coisa tão simples de estar trabalhando. É assim, às vezes testava de uma forma na nossa máquina, na hora que ia publicar, já não funcionava. Então, a ideia do DevOps é juntar tudo isso aí dentro de uma única ferramenta, né? E a gente está fazendo todo esse pipeline. Então, neste caso, como que funciona a ideia de integração contínua? Eu vou ter um repositório de código-fonte, pode ser o GitHub aqui no caso, né? Ou posso estar utilizando o próprio Azure DevOps para estar gerenciando meu código-fonte. Em seguida, toda vez que um código cair dentro desse repositório, o que vai acontecer? Um agente, né, um robozinho, vai ser ativado para poder pegar esse código e fazer um build da aplicação como um todo, né? Verificar se o que você fez não vai quebrar o restante da aplicação. E, consequentemente, eu consigo também já efetuar os testes já que eu tenho disponível no meu projeto. Então, aqui no meu caso, como eu tenho um projeto de teste, eu consigo fazer esse agente rodar os meus testes unitários e validar se tudo aquilo que eu fiz não vai quebrar. Então, a ideia da integração contínua é estar fazendo esse processo o tempo todo. Então, verificando se tudo que a gente está subindo ali para aplicar para o repositório não vai quebrar o restante da aplicação. Então, basicamente, quando a gente trabalha com integração contínua, a gente utiliza uma definição de build. Então, a definição de build, basicamente, o que é? São passos que ele executa para poder estar compilando aquela minha aplicação. Então, é importante entender que cada tipo de tecnologia, ela tem uma definição de build própria. Então, no caso de .NET, a definição de build, ela segue um modelo. No caso do Java, ela segue outro modelo para Python, por exemplo, e assim por diante, entendeu? Então é importante, quando a gente for criar a nossa definição de build, entender qual tipo de aplicação a gente está trabalhando, para então a gente estar montando ali o nosso passo a passo. Então, basicamente, uma definição de build, como que ela funciona? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro passo numa definição de build é fazer o seguinte: onde que está o seu código-fonte? Eu preciso pegar esse código-fonte para estar compilando. Então, como eu falei, o Azure DevOps é uma ferramenta que não está focada só na Microsoft. Então, vocês percebam aqui que a gente pode buscar o nosso código-fonte do GitHub, por mais que o GitHub agora seja uma empresa da Microsoft, mas assim, percebam que eu tenho aqui o Subversion, tenho o Bitbucket, então eu consigo estar puxando esse meu código-fonte do repositório aí onde estiver o seu código. No meu caso aqui, ele está no GitHub. Então, eu coloquei no GitHub de propósito para vocês perceberem que eu consigo também estar trabalhando com gerenciadores externos. Então, eu vou estar selecionando aqui o meu código-fonte. Então, eu vou colocar aqui YouTube Câmara barra. Daí ele vai falar qual branch você quer estar automatizando esse build, que você vai fazer essa integração contínua. Se a gente estiver trabalhando num cenário onde a gente tenha estratégias de branch, então você pode estar selecionando aqui qual branch você quer fazer essa integração contínua. Neste caso aqui, como eu estou só com a master, eu vou falar que eu quero estar trabalhando dentro da branch master. E aí, em seguida, o que a gente vai fazer? Vou dar um continue. Percebam aqui agora que olha as definições de builds que a gente tem pré-configuradas. Eu tenho
a possibilidade de estar trabalhando com um processo em branco, se eu quiser criar do zero, mas já existem alguns templates aqui para a gente estar se orientando. Isso que é bacana do Azure DevOps. E percebam também que eu não consigo trabalhar só com .NET. Tem a parte de Android, eu consigo fazer build, testar, assinar os APKs, consigo estar trabalhando com imagens Docker também, com Python, com Xcode, com Kubernetes. Então, é bem bacana aqui essa ferramenta de DevOps da Microsoft, porque a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando em vários cenários. No meu caso aqui, a minha definição de build já está pronta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês quais são os passos que a gente fez para poder estar rodando essa aplicação aqui, fazendo essa parte de integração contínua. Então, o pessoal que trabalha com .NET já deve saber que quando a gente vai fazer um build de uma aplicação .NET, quais são os passos que a gente precisa fazer para poder estar rodando, né? Então, eu preciso baixar os meus pacotes no Get, né, no caso, que é o gerenciador de pacotes para aplicações .NET. Em seguida, eu vou estar fazendo o build da minha solution, né, que é aquele famoso Ctrl+Shift+B que a gente dá lá no Visual Studio, ou se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho o Rebuild ou Build Solution. Bacana. E aí, em seguida, eu tenho uma parte aqui de teste. Neste caso, como eu tenho um projeto de teste, eu quero que ele roda os testes unitários aqui para eu poder estar verificando se todas as regras de negócio vai condizer com a proposta da minha solução, né? Então, basicamente, só voltando aqui um pouco, aqui é a parte onde eu selecionei o meu código-fonte, né? E aí, em seguida, dentro do agente, eu preciso definir as tasks que são responsáveis por executar este passo a passo. Então, aqui, cada item deste aqui é uma task. Então, se eu quiser adicionar uma task nova, por exemplo, eu venho aqui no botãozinho mais e coloco aqui. Eu quero, por exemplo, adicionar uma outra task de build. Então, aqui já tem a task, eu adiciono essa task aqui no meu passo, nos meus passos, e aí ele vai executar. E cada task dessa, ela tem as suas configurações próprias, né? Então, no caso do Nuget aqui, ele vai perguntar onde que eu vou, de qual fonte eu vou estar baixando os meus pacotes. Então, a gente tem as configurações aqui da minha build também. No caso aqui do teste, que é a ideia aqui desta apresentação, que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar falando aqui que eu quero testar essa minha aplicação, ou seja, tem um projeto de teste nessa minha aplicação, e percebam que eu tinha mostrado lá no meu projeto de teste a parte do teste category. Percebam que aqui eu coloquei testes unitários, ou seja, eu quero que neste passo ele execute somente os testes unitários. Por quê? Quando a gente está neste passo de build, eu não tenho como rodar uma teste de interface, porque eu ainda não tenho a minha aplicação publicada em algum ambiente, concorda? Né? Então, neste passo, que é a parte de integração contínua, a parte de fazer o build, eu vou estar rodando somente o meu teste unitário, para poder validar a minha regra de negócio, para poder validar o meu domínio. Bacana? E aí, em seguida, eu vou estar, assim que todas essas etapas aqui forem concluídas com sucesso, a parte de build, se o build executou, eu vou para o passo de teste. Em seguida, eu vou copiar todo esse artefato gerado e vou deixar ele dentro de um ambiente aqui no VSTS, onde a gente vai utilizar esses artefatos para poder fazer uma release e estar publicando esse artefato em algum ambiente. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai mandar rodar essa parte de build automatizado. Eu tenho a possibilidade de deixar essa etapa aqui automática, ou seja, se eu deixar aqui o Enable Continuous Integration habilitado, automaticamente, quando um código cair dentro da minha branch master, automaticamente essa build já vai ser disparada e já vai estar rodando. Então, aí, cada cenário é um caso e aí a gente precisa estar utilizando, avaliando uma melhor estratégia para estar utilizando aí dentro da nossa organização. Então, neste caso aqui, eu vou mandar rodar, vou fazer um queue aqui da minha build, né?
Então, eu vou mandar aqui rodar. E percebam que ele disparou aqui a minha build e aqui ele vai fazer o passo a passo de todo o processo que a gente criou ali na definição. Então, vamos esperar ele aguardar um agente disponível aqui para estar rodando a nossa build. Então, percebam que aqui a gente tem todos os passo a passos, ó. Então, tem aqui o NuGet Restore, o Build Solution, vai fazer os testes os testes unitários e em seguida vai fazer a publicação do meu artefato. Então, é um passo a passo que ele está executando aqui. Bacana? Então, enquanto ele vai rodando aqui esse build, a gente vai para a parte de release para a gente estar vendo como que funciona esse gerenciamento de release. O gerenciamento de release ele é basicamente a mesma ideia assim, da parte de build, ou seja, eu tenho uma definição de release onde a gente também tem tasks para poder estar utilizando, para poder estar entregando essa aplicação em algum ambiente. Então, neste caso aqui, eu vou editar aqui o meu pipeline. Então, percebam aqui o seguinte... Primeiro passo aqui, ele vai... eu preciso selecionar o artefato, ou seja, o que é o artefato? É o que foi gerado pela minha build aqui no caso. Então, assim, quando a build executar com sucesso, ele vai gerar um artefato. Esse artefato a gente vai selecionar ele aqui nessa etapa. Bacana. Aqui. Eu vou pegar esse artefato e vou estar colocando ele nos meus ambientes. Então, aqui na parte de stages, eu posso criar quantos ambientes eu quiser. Então, percebam aqui que no meu exemplo, eu criei um ambiente de QA e depois, em seguida, criei um ambiente de prod. Dentro de cada quadradinho desse aqui, que são os meus ambientes, eu tenho os meus passos para poder estar pegando esse artefato e publicando ele em algum ambiente de cloud, ou um servidor on-premise, ou alguma coisa do tipo. Então, o que a gente faz aqui? Neste caso, eu vou clicar aqui nas tasks, e percebam que é basicamente a mesma ideia da definição de build. Eu tenho tarefas. Então, porém, as tarefas aqui, elas já vai estar voltada para poder fazer a entrega dessa aplicação em algum ambiente. Então, qual a primeira task que eu tenho aqui? Eu quero fazer o deploy dessa minha aplicação dentro de um Azure App Service. O Azure App Service, ele é uma plataforma como serviço onde eu consigo publicar uma aplicação e estar disponibilizando essa aplicação para o mundo, para a gente estar acessando. Então, se eu abrir aqui o meu portal do Azure, percebam aqui no meu portal do Azure, eu também posso estar utilizando, tá, pessoal? Não preciso estar utilizando só Azure, posso estar publicando no AWS, posso estar publicando num servidor on-premise, posso estar publicando. Você pode criar uma task sua personalizada, caso você queira fazer algo mais customizado. Como é para fins de exemplificação, eu preferi fazer no Azure aqui para poder ser mais fácil, mais simples. Então, aqui dentro do meu Azure, percebam que eu tenho aqui a minha aplicação. Deixa eu procurar aqui. Ó, eu tenho aqui a minha aplicação, né, que é um App Service dentro do Azure, e ele automaticamente me dá uma URL, ou seja, eu consigo publicar uma aplicação aqui dentro deste recurso do Azure para poder estar expondo a minha aplicação para a web. Então, nessa task aqui, basicamente, o que eu vou definir? Eu vou definir as configurações para poder estar pegando o meu artefato gerado pelo build e estar implantando, neste caso, em um ambiente de QA. Lá no meu pipeline, perceba que eu tenho um ambiente de prod aqui também. Então, eu posso ter quantos ambientes eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, ter um ambiente aqui embaixo também, aqui um ambiente de QA e um ambiente aqui de homologação, eu também posso criar. Então, a gente fica aí aberto para poder estar utilizando a estratégia que bem entender e que mais for viável aí para a organização.
Então, aqui dentro das minhas tasks, eu vou fazer o deploy dessa aplicação dentro de um Azure App Service, e aí, em seguida, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar rodando o mesmo teste que eu coloquei lá, a mesma task de teste, porém, agora, neste momento, eu vou estar rodando meu teste de interface. Bacana? Percebam que aqui, ó, eu coloquei, ó, nesta etapa aqui, só rode os testes Selenium, ou seja, ele vai fazer todo aquele passo a passo, onde ele vai estar rodando o meu teste do Selenium. Ele vai abrir um browser por detrás dos panos aqui, vai estar clicando lá no meu text box, vai estar clicando lá no botão calcular, e aí vai verificar os valores que são retornados na tela. Então, e percebam que eu coloquei essa task aqui no final, porque eu preciso que essa aplicação seja implantada para depois estar rodando meu teste automatizado de interface, né? Não faz sentido eu querer rodar um teste de interface sem ter essa aplicação publicada em algum ambiente. Voltando aqui para a minha parte de build, percebam que a minha build aqui foi executada com sucesso. Se alguma dessas etapas aqui falhar, automaticamente a minha build quebra e eu não vou conseguir estar implantando o artefato dessa build para algum ambiente. Um outro detalhe aqui, ó, se a gente vier aqui na abinha de testes, eu consigo estar monitorando os testes que rodou dentro do meu projeto de teste. Neste caso aqui, como é o teste unitário, então percebam que... Bom, aqueles cálculos que a gente colocou lá no projeto do Visual Studio, que é aqui o teste unitário, ó, calcular galões para litro, beleza? Eu passei aqui 3 parâmetros de entrada e de resultado, e percebam que ele executou os 3 testes aqui, é porque aqui essa telinha aqui ficou na frente, agora dá para ver. Ó, percebam que ele rodou os 3 testes, passou com sucesso nos 3 testes. Se desse algum problema aqui nesses testes, automaticamente a minha build ia quebrar e eu não iria conseguir passar para frente, entendeu? Então, essa que é a ideia aqui dessa tarefa de testes. Então, ou seja, se a gente abrir aqui artefatos, percebam que ele gerou o meu artefato. Então, olha, aqui dentro desse arquivo zip é onde está a minha aplicação em si, né? O meu projeto web que eu vou estar implantando dentro do meu ambiente. Então, nesta etapa agora de release, o que acontece? Automaticamente, quando uma build foi executada com sucesso, eu deixei essa parte de Continuous Deployment habilitada. Para quê? Toda vez que uma build for executada com sucesso, já roda a minha release. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o artefato daqui e vai jogar aqui no ambiente de QA, né? E nesse ambiente de QA, o que ele vai fazer? Ele vai rodar, ele vai publicar a minha aplicação no Azure e, em seguida, vai rodar os meus testes de interface. Então, se a gente vier aqui em release, percebam que ele já rodou já automaticamente, ó, 13.4, ele rodou a minha release, mas eu vou mandar rodar aqui novamente para a gente ver na prática como que funciona. Eu vou estar gerando uma release nova, então eu vou vir aqui, Create Release, e vou falar o seguinte, ó, roda a release baseada na minha build 3, né? Neste caso aqui, como eu estou fazendo manual, ele vai pedir para eu selecionar aqui qual a versão da minha build que eu quero estar executando. Então, eu vou clicar em Create. Então, percebam que ele gerou uma release aqui para mim, e aí ele vai estar executando passo a passo, primeiro no ambiente de QA. Entendeu? Eu posso estar criando estratégia para ele poder sair do QA e vir para o prod. Se tudo que eu defini aqui no QA foi executado com sucesso, eu já posso fazer o seguinte, pode passar para prod de forma automática. Ou não, eu também posso criar triggers para poder estar trazendo esse projeto aqui para o ambiente de produção. Posso estar fazendo uma autorização por alguma pessoa do time, ou baseado em alguma outra estratégia. Depois eu vou estar mostrando aqui para vocês. Se a gente vier aqui na parte de logs, percebam que que está executando aqui os passo a passos,
Então, ele fez o deploy da minha aplicação no Azure, ele está rodando agora os testes automatizados, que é abrir o browser aqui dentro, por trás dos panos aqui no VSTS, executar todos aqueles testes que a gente definiu aqui no teste Selenium, né? Baseado aqui nos parâmetros que a gente passou, né? Então, percebam que... vamos esperar ele rodar esses testes aqui e vamos ver o que vai acontecer. Eu posso também estar indo além. O que eu posso fazer? Eu posso, quando ele for efetuar estes passos aqui, eu posso estar tirando print dessas telas aqui do browser e estar pegando esses prints e trazendo para dentro da minha plataforma do Azure DevOps para eu estar realmente validando que aquilo ali foi executado. Então, se a gente vier aqui, ó, todo o meu ambiente aqui foi executado com sucesso, beleza? Então, ele publicou no Azure, ele rodou os testes, ou seja, o meu ambiente de QA passou com sucesso. Se eu vier aqui em testes, percebam que todos os testes aqui também foi executado com sucesso. Olha que bacana. Se desse algum erro, ele ia mostrar o erro aqui, e aí eu consigo também ir além aqui. Eu consigo, por exemplo, estar criando um bug direto aqui do Azure DevOps para poder voltar essa tarefa para o desenvolvedor, né? Então, se a gente abrir aqui agora o nosso URL, percebam que o meu projeto aqui já foi publicado no Azure, já rodou os testes, e aí o que eu poderia fazer aqui no caso? Neste caso, bom, se o meu ambiente de QA passou, eu posso estar falando, beleza, rodou com sucesso em QA, então eu posso estar pegando esse ambiente aqui e jogando em produção. Aqui em produção falhou porque eu não configurei, foi só para poder exemplificar o ambiente, mas eu poderia estar montando um pipeline aqui dentro, algumas tasks, para poder estar pegando esse artefato e publicando em um ambiente realmente de produção, beleza? Então, percebam aqui que os testes passaram, aqui a aplicação já está rodando, né? Então, aqui ó, já está dentro do meu ambiente aqui do Azure, né? Então, basicamente, a ideia foi mostrar essa parte de testes, porém, essa parte automatizada, de como a gente automatiza toda essa parte de testes dentro do Azure DevOps, né? Então, no dia a dia, ajuda bastante, porque a gente consegue otimizar o tempo, né? Então, perceba que isso aqui a gente já pode deixar rodando tudo de forma automatizada, não precisa estar fazendo isso manual. Então, vai da estratégia que a organização quiser utilizar, mas eu posso estar trabalhando nos mais cenários diversos aí que a gente quiser estar atuando. Então, basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui estão os meus contatos aqui novamente, né? Aqui tá os meus contatos aqui embaixo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo aí para poder estar conversando sobre essa parte de Azure DevOps, sobre estratégias, né? Só entrar em contato comigo que eu vou estar à disposição aí, pessoal. Gostaria de agradecer aí pela participação de todos, gostaria de agradecer o pessoal aí do canal por estar convidando, e muito obrigado a todos aí e até a próxima.